Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém? Aqui nesse versículo, vemos que o apóstolo Paulo estava exortando Timóteo a respeito do ministério dele. Paulo começou dizendo: Ninguém despreze a tua mocidade. Ele quis dizer para que os irmãos ao redor de Timóteo não viessem desprezá-lo por conta da idade dele, por ele ser jovem. E se Timóteo não poderia ser desprezado por conta disso, então ele mesmo não poderia se desprezar por conta da idade dele, se sentir incapaz por ele ser jovem. E eu quero dizer a você, jovem, adolescente, não se despreze por você ser novo. Não se despreze por conta da tua pouca idade. O Senhor não te despreza. O Senhor não te despreza. Então eu te digo, não se despreze por causa disso. O Senhor te capacita, é pela misericórdia dele, não é por nós. Amém? E Paulo continua dizendo a Timóteo: Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, seja um exemplo. Que nós venhamos seguir esse conselho de Paulo, que nós venhamos ser exemplo em meio aonde vivemos, em meio à sociedade em que vivemos, nessa geração, que venhamos seguir o exemplo de Cristo, para que as pessoas na nossa volta vejam Cristo em nós, através das nossas ações e da nossa boca, amém? Paulo continua na palavra, ou seja, seja exemplo através do que você fala, na forma que você fala. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 11 diz assim: Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. O que tem saído da sua boca? Você tem abençoado ou amaldiçoado as pessoas através da sua boca? O que você tem falado por aí? Você tem se contaminado com o que você diz? É necessário que nós venhamos dar exemplo através das nossas palavras, que nós venhamos tomar cuidado com o que venhamos falar, para não agredir ninguém, para não machucar ninguém e para sermos o exemplo, amém? Paulo continua, no procedimento, para nós sermos exemplo através das nossas ações, que através do que fazemos venhamos brilhar a luz de Cristo também. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, que venhamos dar exemplo através das nossas atitudes, para que aquelas pessoas que falam mal de nós, que nos maldizem, vejam que somos o contrário do que elas pensavam, que através do nosso testemunho, das nossas ações, do nosso modo de ser, de agir, eles venham ver Cristo em nós, vejam que somos diferentes. Amém? E não só isso, que quando alguém estiver precisando de nós, as nossas atitudes também sirvam para ajudar, que nós não venhamos omitir as nossas ações. Assim como diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, que nós também não venhamos pecar por omissão de atitudes, amém? Que nós venhamos agir quando necessário. E Paulo continua lá em Timóteo, no amor, para que nós venhamos ser exemplo no amor. A palavra do Senhor diz
que os discípulos de Cristo seriam reconhecidos pelo amor, por causa do amor. E o que é o amor? É um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito que vem de Deus. Sem Deus, nós não podemos sentir o amor, porque Ele é o próprio amor, amém? E o amor são atitudes, são palavras também. Nós também podemos expressar o nosso amor por palavras, mas principalmente por atitudes. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então que nós venhamos a agir como diz aqui em 1 Coríntios. Jesus agiu assim quando veio aqui na terra. A maior prova de amor que nós podemos ter é aquela que Jesus já fez na cruz. E nós podemos provar o nosso amor a Ele, obedecendo a Ele, obedecendo aos mandamentos dEle. Lá em João 14,15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então que nós venhamos guardar os mandamentos do Senhor e obedecê-lo. E nós estaremos provando o amor a Ele, nosso amor por Ele e pelo nosso próximo, amém? Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo continuou dizendo, na fé, que nós venhamos ser exemplo na fé também. Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que nós não venhamos duvidar do agir de Deus, porque o poder dele é ilimitado. E que se porventura a nossa fé começar a desaparecer, nós venhamos pedir ao Mestre para que aumente a nossa fé, assim como os apóstolos pediram a Jesus lá em Lucas, capítulo 17, versículo 15. Eles disseram: aumenta-nos a fé, que nós venhamos pedir, aumenta-nos a fé, Senhor, quando a nossa fé estiver fraca, amém? O apóstolo Paulo continuou dizendo, na pureza, que nós venhamos ser exemplo na pureza. E o que é alguém puro ou algo puro? É alguém ou algo que não se contaminou. E nós devemos buscar isso, não nos contaminarmos com o mundo e com as nossas próprias atitudes, com os pecados que venhamos a cometer. Que quando cairmos, que quando falharmos, nós venhamos pedir perdão a Deus, amém? Que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente. E quando eu penso aqui nessa questão da pureza, não só isso na questão de pecado, mas eu penso que manter a pureza é algo muito mais profundo. A pureza também depende daquilo que nós estamos absorvendo, daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Por quê? Porque tudo aquilo que nós ouvimos, vemos todos os dias, começa a entrar no nosso coração, começa a moldar a nossa mente. Um dia desses, eu assisti um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, do canal Jesus Cop, e ele disse assim: você toma suas escolhas com base no que você ama. E o que você ama foi formado através de liturgias. O que você ama foi formado através de práticas repetidas. Então, aquilo que a gente escuta todos os dias, aquilo que a gente assiste todos os dias, são práticas que a gente vem repetindo, que vai formar aquilo que a gente ama, que forma o que nós gostamos. E o que nós gostamos, o que nós amamos, vai influenciar nas nossas escolhas. O que você tem assistido, o que você tem ouvido, analise, filtre. Nós precisamos filtrar tudo aquilo que nós assistimos e ouvimos para que aquilo não venha nos prejudicar lá na frente. No início não parece que vai fazer alguma diferença. Nós podemos até dizer, não, é só um entretenimento. Só estou me distraindo um pouco.
mas quando praticamos isso todos os dias, vai moldando o nosso caráter sem a gente perceber. Então, que nós venhamos filtrar tudo aquilo que nós estamos deixando entrar nas nossas vidas durante todos os dias. Que nós venhamos nos arrepender quando nós falharmos. Que nós venhamos perceber quando deixarmos entrar aquilo que não agrada o Senhor e venhamos correr direto para os pés do Senhor e pedir perdão. E eu quero terminar lendo um versículo que fica lá em Atos, no capítulo 11, e o versículo é o 9. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Então, quando nós nos arrependemos, e isso nós temos que fazer todos os dias, porque todos os dias nós erramos, quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa e nos purifica. E como diz nesse versículo, o que o Senhor purificou está purificado, amém? Que essa palavra possa edificar a sua vida, que nós venhamos ser praticantes dela todos os dias, amém?